Talmud, versão brasileira gramofone. Eis a pergunta. 2 limpa-chaminés saem de uma chaminé. Um está todo preto e outro todo branco. Qual vai se lavar? É claro que o que está todo preto, é lógico. Sinto muito, você não é telhado para compreender o conteúdo do Talmud. Por quê? Você não raciocina. O que saiu todo preto vê que o outro saiu todo branco. Então ele acha que está branco. Quer dizer que o que saiu branco vê que o outro está preto e acha que também está preto. Então quem vai se lavar é o que está branco e não o que está preto. Não, decididamente você não raciocina. O que está branco e acha que está preto, vê um que está preto e que se acha branco. E o que está preto vê o que está branco que acha que está preto. Nesse caso, então, nenhum dos dois vai se lavar. E por que os dois não vão se lavar? Sim, eu pergunto mesmo. Você pergunta o mesmo, você pergunta o mesmo. Mas desde quando um limpa-chaminés todo branco e outro todo preto vão sair de uma chaminé? Sim, é uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Não. O Talmud não é um livro de adivinhações. É bem pior do que isso. Ou melhor, é uma questão de ponto de vista. Uma questão de ponto de vista, como a dos judeus ortodoxos que fizeram do Talmud seu pão cotidiano. As crianças se familiarizam com esse texto que tem como finalidade revelar o sentido real da Bíblia, interrogando o mais ínfimo de seus paradoxos. Adão, que não tinha mãe, tem umbigo? Os peixes se salvaram do dilúvio? Por que os anjos de Jacó precisam de uma escada? Se Deus pôde criar o mundo em 6 dias, por que não poderia em um só dia? Ou mesmo em 1 hora, ou melhor, em 1 instante. Em suma, um outro tipo de adivinhação, porque, sob o pretexto de compreender a Bíblia, o Talmud se ocupa de questioná-la de todas as maneiras possíveis. A palavra Talmud é a abreviação da expressão Talmud Torá. Estudo da Torá, simplesmente. A Torá é a apelação hebraica do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os volumes que compõem o Talmud guardam séculos de discussões entre rabinos sobre a interpretação das contradições do texto bíblico. Para eles, a Bíblia é só uma imensa metáfora, da qual seria conveniente tirar um manual de uso da vida diária. Eles até precisaram de uma metodologia formidável para conseguir decifrar no mito do fruto proibido as leis de alimentação, na Torre de Babel, os fundamentos da linguística, ou nos relatos da fuga do Egito, os princípios da liberdade dos povos. Sem Torá, não há Talmud. Mas sem o Talmud, a Torá guardaria para si grande parte de seus mistérios. 3 vezes por semana, nas sinagogas, é costume se abrir os rolos da Torá e dar vida ao texto bíblico com sua leitura. Mas dar vida ao texto é também descobrir as possíveis interpretações. Essa é a parte do Talmud. Durante séculos, as interpretações dos sábios foram se acumulando. E mais que um livro, o Talmud é uma reunião de vários livros que foram se sucedendo através do tempo. Um livro, dentro do livro, dentro do livro, quase indefinidamente. Um livro que não tem só um autor. Um livro onde os sábios de todos os tempos são os autores. Nenhum campo do saber será deixado de lado, porque a Torá contém todos eles, mesmo que isso não seja aparente à primeira vista. O Talmud diz: meu ensinamento é como o mar. É preciso mergulhar nele para aprender a nadar. Assim é a Torá. Só aquele que mergulha, correndo o risco de se afogar, poderá aprender o que ela é. Um oceano de luz. É assim que o Talmud considera a Torá.
Ele se submerge nela para descobrir as profundezas. No decorrer do questionamento, acaba por tocar os assuntos fundamentais da causa primordial, dos vínculos do efêmero e da eternidade, e tantas outras dimensões essenciais que a filosofia ou a ciência também tratarão à sua maneira. Mais longe da austeridade da filosofia ou da ciência, o Talmud também sabe rir de si mesmo. Retomando. O que está branco vê o que está preto, que vê o branco que se crê preto. E o que está preto vê o que está branco, que vê um preto que se crê branco. Não é assim tão simples. Não é simples. O que está branco vê que sua mão está branca, e o que está preto vê que sua mão está preta. Quer dizer que aquele que vê que está com a mão limpa não vai se lavar, e o que vê que está com a mão suja vai se lavar? Fácil demais. Você pode estar limpo, mas ainda assim vai ter vontade de se lavar. E pode estar sujo e não ter vontade de se lavar. Você, por exemplo. Estamos no ano 70 da era cristã. Tito mandou arrasar o Templo de Jerusalém e as tropas romanas ocupam a cidade sagrada. A maioria dos sábios se refugia no norte, na Galileia, em Tiberíades. Reagindo à invasão romana que desejava acabar com o judaísmo, um grupo de sábios vai empreender um dos mais impressionantes desenvolvimentos da cultura judaica, ao decidir elaborar o Talmud. E isso foi feito sob a égide do Rabi Yehudá Hanassi, chefe espiritual do povo judaico à época. Luz entre os seus, ele descansa hoje em dia no coração da Galileia, no berço mesmo da sua obra, o Talmud. Até ali, os sábios, geração após geração, repetiam de memória os diálogos dos mestres antigos aos quais juntavam seus próprios comentários. Uma espécie de memória coletiva que corria o risco de acabar se dissipando e perdendo. Tamanho era o volume de opiniões que não cessavam de crescer. Para evitar um tal drama, Rabi Yehudá Hanassi tomou a iniciativa de fazer redigir por escrito cerca de 2 séculos de ensinamentos, que até então eram transmitidos de memória. Ele decidiu a moldura, a forma e os limites dessa primeira compilação e a chamou de Mishnah. Mishnah significa repetição. Se tratava de repetir, dessa vez por escrito, o que não era mais suficiente ser retido pela memória. Esse enorme trabalho só foi terminado 2 séculos após a sua morte. A Mishnah consiste na primeira parte do Talmud e foi acabada no ano 220 da era cristã. O Talmud foi estruturado segundo a organização que Rabi Yehudá Hanassi deu à Mishnah. 6 ordens, cobrindo todo o leque do campo do conhecimento. 6 ordens divididas em 63 tratados divididos em 523 capítulos, que fazem do texto bíblico um verdadeiro tratado de vida. Deus fez o mundo em 6 dias. Rabi Yehudá o organizou em 6 ordens. 6 ordens como as 6 direções do mundo. 6 ordens como os 6 dias da criação. 6 ordens que condensam tudo aquilo de que o espírito do homem pode valer-se. Em 6 ordens, o Talmud pretende englobar todo o saber possível, como 6 direções definindo os limites do universo. 6 ordens manuscritas que se tornam a referência das leis e dos costumes do mundo judaico. 6 ordens que propõem nada menos que um manual de uso do mundo. Zeraim, a ordem das sementes, onde são debatidas as leis da germinação e, portanto, os princípios da vitalidade sob todas as formas. Moed, a ordem das festas, onde são debatidas as leis do tempo, do calendário e das cerimônias festivas. Nashim, a ordem das mulheres, onde se evocam as leis do direito matrimonial e do direito civil em geral. Nezikim, a ordem de danos. Aqui são debatidas as legislações penais, civis e criminais e as leis da idolatria. Kodashim, a ordem das santidades. Aborda as leis do Templo de Jerusalém, suas medidas, arquitetura, organização e serviço. Teorot, a ordem das purezas, onde são debatidas todas as leis da pureza ritual. Mas a elaboração do Talmud não se interrompe.
os sábios continuam perpetuamente a questionar o texto. A Mishnah vai aumentando progressivamente com novos questionamentos que se acumulam no decorrer dos séculos, aos que se dá o nome de Gemará. Gemará significa complemento. No decorrer do tempo, esse complemento terá um lugar bastante preponderante, a ponto de representar mais de 90% da totalidade do Talmud. Assim, do século III ao VII, o Talmud, seguindo as 6 ordens iniciadas por Rabi Yehudá Hanassi, vai ter sua forma completa. A Mishnah, em hebraico, seguida pela Gemará, em aramaico, a língua falada por todos os talmudistas da época. Devido à invasão romana, vários sábios judeus se estabeleceram em território babilônico, o que explica o fato de o Talmud ter se desenvolvido paralelamente em 2 lugares, em Israel e na Babilônia, o que fará surgir 2 Talmudes. O desenvolvido na terra de Israel será chamado de Talmud Yerushalmi, Talmud de Jerusalém. O desenvolvido na Babilônia, de Talmud Babli. A diferença essencial está no método. O de Jerusalém privilegia as conclusões dos sábios. O da Babilônia privilegia o questionamento. E é precisamente o questionamento que escolheram as escolas talmúdicas futuras, que estudam ainda hoje o Talmud da Babilônia. Portanto, depois de milênios, onde quer que se encontrem, os meninos judeus crescem com essa arte do questionamento. O Talmud é, por excelência, o livro das perguntas. Quem tem alguma pergunta? Inquiriu um dia o rabino. Eu tenho muitas respostas. Ele se referia ao seu Talmud. Mas o Talmud não se contenta de responder às perguntas. Ele forja o espírito para a dialética, que às vezes pode dar reviravoltas inesperadas. Mas o que está branco talvez tenha outra chaminé para limpar, principalmente se não for no final do dia. Então, por que ele iria se lavar? Isso não impede, podemos ter vontade de nos lavar, mesmo se não vemos que estamos sujos de fato, se nos sentimos sujos. Sim, podemos nos sentir sempre sujos. Não, você está falando de um limpa-chaminés neurótico, obcecado por limpeza. Enfim, segundo o Talmud da Babilônia, já que o de Jerusalém não se preocupa com tantos rodeios, você sabe bem. Mas então talvez o que está branco venha de Jerusalém e o que está preto venha da Babilônia, não é? O que você acha? Foram necessários 6 séculos para conseguir dar corpo ao Talmud. 6 séculos para conseguir condensar o que será o conjunto mais singular jamais reunido de diálogos infindos sobre todos os assuntos do mundo. Até hoje, uma página do Talmud está constituída no seu centro do conjunto formado pela Mishnah e pela Gemará. Diversos comentários o cercam, comentários posteriores que se tornaram indispensáveis à sua compreensão. Hoje, os estudantes das Yeshivá, escolas talmúdicas, perpetuam o diálogo entre os rabinos dos primeiros séculos e seus sucessores. No seio da Yeshivá, a arte da controvérsia está a serviço do estudo da lei prática cotidiana. Mas, antes de tudo, o Talmud desenvolve o espírito analítico, aguça o sentido crítico, empurra as fronteiras do absurdo o mais longe possível, sempre dentro da perspectiva de otimizar o pensamento e suas contradições. Assim, os alunos descobrem por quais proezas intelectuais o Talmud deduz dos relatos bíblicos e dos seus paradoxos aparentes ou anacronismos sua incidência na vida prática cotidiana. O texto bíblico também é percebido como uma metáfora, porque a língua hebraica é uma língua de múltiplas acepções. Uma só palavra pode ter vários sentidos, portanto, vários níveis de interpretação. O que importa é que Adão e Eva têm um umbigo? Adão, em hebraico, significa eu sou o sangue, e Eva, eu sou o vivente.
Além do reencontro de um homem e de uma mulher, trata-se do reencontro da carne e da vitalidade. Como a vitalidade penetra o corpo pelo sangue. Tudo que eu como torna-se sangue, diz o Talmud. E, curiosamente, eis que as leis da alimentação são tributárias da história de Adão e Eva. A primeira coisa que eles fizeram depois de criados foi começar a comer como fazem os recém-nascidos assim que saem do ventre materno. Comer implica ter cuidado com o que comemos, diz o Talmud. Assim, do simples relato de Adão e Eva e de um fruto desconhecido, descobrem-se as regras alimentícias, que além das simples dietética, definem um elo entre o homem e o mundo. Então, frente a frente, como duelistas, os aprendizes talmudistas confrontam suas opiniões, aguçam sua arte do diálogo, perpetuando a tradição do questionamento que não deixa de estar acompanhado de um certo sentido do jogo. Mas espere. Desde quando um sai preto e o outro branco? É uma armadilha. Os dois devem sair pretos. Não, basta o primeiro sair pela chaminé, recolhendo toda a fuligem, que a passagem fica limpa. Quer dizer que a passagem fica limpa para o segundo, então o primeiro sai todo preto e o segundo todo branco. Fácil demais. Você acha que o Talmud faz uma pergunta tão sutil para obter uma resposta tão simples? Eu não acho nada, eu tento compreender. Você tenta compreender. Bem, eu recomeço. 2 limpa-chaminés saem de uma chaminé. Um sai preto e o outro sai branco. Qual dos dois vai se lavar? Mas a verdadeira grandeza desse livro é que ele também é a história de um povo. O Talmud relata os judeus, e os judeus, o Talmud. É no decorrer das andanças do povo judaico que se formará o livro e sua história. A história de seu conteúdo se misturará à história de sua invenção, dos seus manuscritos, de sua impressão. A história do Talmud deve ser percebida como a história de um povo. Do Sinai, Moisés recebeu a Torá. Do Sinai e não no Sinai, observa o Talmud. Como se o próprio Sinai fosse um instigador da doação da Torá a Moisés e de Moisés aos homens. A nuance faz do Sinai não uma simples montanha, mas há um elo íntimo entre a palavra Sinai e a palavra Sinat, que quer dizer o ódio. Do ódio, Moisés recebeu a Torá, diz o Talmud. Mas o que isso quer dizer? Eis como seria conveniente interpretar. Do ódio mútuo dos homens se impõe a necessidade da Torá. Torá, o livro da paz. Cadência perpétua que cabeceia, ondula e embala. Os judeus, geração após geração, batem uma medida sem fim, marcando as oscilações de um pêndulo que mede o tempo ao ritmo das páginas do Talmud estudado. O Talmud é uma chama que penetra no espírito. Uma chama que transmite ao corpo seu movimento ininterrupto, imutável, perene, ao ritmo da vida, como os batimentos de um coração. Se acreditarmos na anatomia talmúdica, essas oscilações favorecem a concentração e a memorização. Em um sentido, as válvulas se abrem. No outro, elas se fecham. Em um sentido, a compreensão se ativa. No outro, a memorização. Mas na corrente do século X, o declínio da Babilônia, que sucedeu ao declínio da Palestina romana, obrigou os talmudistas a emigrar para outras comarcas. No decorrer de seus périplos, uma multidão de obras viriam continuar a obra dos primeiros talmudistas. As bibliotecas judaicas não cessarão de se enriquecer com os questionamentos daqueles que se aplicarão a contribuir à sua invenção perpétua. O Talmud permanece sendo, ao longo das eras, um processo criativo ininterrupto.
De Jerusalém e da Babilônia, o Talmud começa seu longo exílio. Constantinopla, Salônica, Corfu, Messina, Siracusa e a costa africana. Os judeus dispersam-se ao longo do Mediterrâneo. Entram pelos rios da Itália, sobem lentamente pela costa adriática, chegam aos rios franceses e à Península Ibérica, trazendo com eles o livro precioso como bagagem principal. Rapidamente, o Talmud torna-se o portador da memória judaica dentro de toda a diáspora, e seu estudo revela-se o único lar verdadeiro de um povo sem refúgio, sem um porto real. De fato, o prazer do estudo deveria compensar as desgraças das andanças. O apego ao livro deveria compensar o desapego à terra. Na falta da terra prometida, o Talmud foi a compensação. Assim, foi fundado na Renânia, no século X, entre Speyer, Worms e Mayence, o centro talmúdico mais importante depois de Tiberíades, Jerusalém e Babilônia. Os mestres mais ilustres afluíam para lá. A reputação era tal que atraiu o que chegaria a ser o mais ilustre dentre todos. Rashi. Nascido em 1040 em Troyes, na França, Rabbi Shlomo ben Yitzhak Zassafati, conhecido como Rashi, chegou a Worms como um jovem estudante e lá permaneceu vários anos. Rashi viria a ser o mais popular, mas também o mais fenomenal rabino de seu tempo. Fenomenal por seu saber, por sua contribuição à cultura talmúdica. Foi aqui, na Yeshiva de Worms, que ele continuou sua formação até se tornar um eminente mestre. Como testemunho, esta cadeira atribuída como sua, incrustada na pedra, como seu ensinamento, o seria no edifício do Talmud, tal como o conhecemos hoje em dia. Iria haver o Talmud antes de Rashi e o Talmud após o Rashi, de modo que ainda hoje não é possível dissociar os comentários de Rashi do texto original do Talmud. Um livro dentro do livro. Em torno do texto da Mishnah e da Guimará, que ocupa o centro de cada página do Talmud, está impresso o comentário de Rashi, que se tornou indispensável ao estudo, pois clarifica um corpus que se tornou um pouco caótico devido aos inúmeros reajustes. Rashi, menino prodígio, reconhecido pelos sábios judeus e não judeus de seu tempo pela sua imensa erudição, contribuiu ao reconhecimento do espírito de universalidade do Talmud. É em Troyes, na Champagne, que depois de velho ele empreende sua obra. Funda uma escola que fez época. Seus discípulos iriam desenvolver o questionamento talmúdico a um ponto que ainda hoje não se pode estudar sem fazer referência a ele. Com Rashi, o Talmud já atemporal tornou-se universal. Mas imaginemos que seja noite como diz Rashi. Então o que está branco pode ver que está branco, mas o que está preto terá dificuldade. Se o preto não se vê, poderá concluir justamente que está preto. Sim, mas o branco também. O que isso quer dizer? Que não é preciso ser dia para ir se lavar. É justamente o que o Rashi diz. Você acha? Francamente, não. Um oceano de luz. Se a Torá reflete a luz divina, o Talmud canaliza essa luz e a domestica. Como o mar domestica o fogo do sol. Submergir-se no Talmud é domesticar, portanto, o fogo divino. Mas não é forçosamente escapar do fogo devorador do mundo. Durante o ano de 1240, Nicolas Donin, um judeu francês que se converteu tornando-se dominicano, denunciou ao Papa Gregório IX os erros e as falsificações que ele atribuía ao Talmud. Na sua opinião, este continha blasfêmias contra Cristo, a Virgem Maria, os anjos e os santos da Igreja. Gregório IX, que já nessa época tinha fixado as regras da Inquisição Pontífice, achou que era seu dever perseguir os hereges. O Vaticano pediu expressamente ao rei Luís IX, conhecido como São Luís, que pusesse fim à perfídia dos judeus, suprimindo todos os exemplares do Talmud. São Luís ordenou que todos os manuscritos judeus fossem jogados na fogueira.
A queima do Talmud teve lugar em Paris, no ano 1244. Foi seguido de muitas outras nos anos seguintes, em aplicação à legislação real. Em 15 de maio de 1248, ele foi solenemente condenado como obra do diabo, blasfematória. A repressão foi tão violenta que pôs fim ao talmudismo francês. E o Talmud volta a ser errante. Dessa vez, chega à Espanha. Desde o século IX, data do declínio da Babilônia, a Espanha é muçulmana. Portanto, todas essas grandes cidades abrigavam talmudistas eminentes. Córdoba, Toledo, Sevilha, Barcelona, Granada. Os judeus viviam em perfeita tranquilidade e o estudo do Talmud prosperava. Como testemunha a Catedral de Córdoba, construída no coração da antiga mesquita. A Andaluzia daquela época permanece ainda como símbolo da concórdia entre as comunidades. Naquele tempo, muçulmanos, cristãos e judeus conviviam harmoniosamente. À sombra da mesquita, à sombra da igreja, nas ruelas da juderia. No seio da comunidade talmúdica vai brotar uma nova luz. Moisés Maimônides se eleva como uma estrela no firmamento da época de ouro andaluza. Nascido em Córdoba em 1135, ele chegará a ser a maior figura intelectual do judaísmo medieval espanhol. Suas obras, entre as quais está o Guia dos Perplexos, adquiriram bastante importância aos olhos de todos, judeus, muçulmanos e cristãos. Seu Código da Lei, o Mishneh Torá, teve um grande papel nos escritos dos filósofos de todas as opiniões e de eruditos religiosos de todas as obediências, e isso durante gerações. Aquele que ler meu livro conhecerá toda a Torá e todos os seus comentários. Dizia Maimônides de seu Mishneh Torá. Rashi na França e Maimônides na Espanha. Os dois eram animados pelo mesmo interesse pela universalidade. Os dois desejavam que o Talmud saísse da sinagoga para que fosse disponível a um maior número de pessoas. Ainda que Rashi se preocupasse em clarificar o método, Maimônides o abandona e só privilegiava as conclusões dos mestres antigos para chegar a uma Torá prática. Meu propósito é ser tão conciso quanto completo, diz Maimônides, para que o leitor possa ter uma orientação direta sobre tudo aquilo que foi constituído e confirmado pelo Talmud, sem ter que passar por todas as discussões dos sábios que poderiam atrapalhar o raciocínio. Tudo isso para que não precise outro livro além do meu. Astrônomo, matemático, botânico, médico de Saladino, Maimônides passou a vida aconselhando tanto os grandes de seu tempo como os mais humildes. Com sua genialidade, ele revelou aos olhos do mundo até que ponto a ciência talmúdica poderia ser universal. Ele está enterrado em Tiberíades, o mesmo lugar do nascimento do Talmud. Maimônides reencontra, assim, seus ancestrais ilustres. Foi só no início do século XIII que os cristãos uniram forças para retomar a Espanha das mãos dos muçulmanos. É a Reconquista. A unificação da Espanha seguiu-se ao casamento de Isabel a Católica e Fernando de Aragão, em 1474. Ela chegou a termo em janeiro de 1492, quando os muçulmanos foram definitivamente expulsos. Presos na tormenta da Inquisição renascentista ordenada pelo Vaticano, os judeus seriam expulsos da Espanha no mesmo ano. Eles fugiram, salvando do desastre a sua única verdadeira riqueza, o Talmud. Expulsos da Espanha, os judeus e seu Talmud se dispersam. Entre os destinos privilegiados estava Veneza. Por que Deus dispersou seu povo sobre a superfície do mundo? Perguntou o discípulo.
Para que a luz de sua Torá iluminasse todos os lugares, respondeu o sábio. E por isso os judeus são caçados com violência? Replicou o discípulo. Quanto maior a luz, mais dolorosa será a sua introdução no mundo, respondeu o sábio com lágrimas nos olhos. Veneza se beneficia de uma relativa independência da Igreja. Portanto, esse seria o primeiro gueto da história naquele fim do século XV. Gueto, palavra veneziana do italiano gettare. É o lugar onde se jogavam as peças inutilizadas das fundições e onde o Doge de Veneza consentiu que os judeus se estabelecessem. Veneza tornou-se um verdadeiro canteiro de talmudistas. Veneza, etapa essencial na história do Talmud. Lá é que seria impresso pela primeira vez o texto integral. Era o ano de 1519. O Vaticano, que tinha proscrito o Talmud em toda a Itália sob pena dos rigores da Inquisição, não pôde impedir que o Doge autorizasse a impressão dos livros judeus em seu território. É na gráfica do impressor cristão Daniel Bomberg que, página a página, foi levado a cabo um dos empreendimentos mais colossais da história da tipografia. Cerca de 10.000 páginas, examinadas à lupa por equipes de talmudistas eminentes, conscientes de estar realizando uma obra única, tão importante quanto inesperada. De 1519 a 1523, foram necessários 5 anos de trabalho para que o Talmud passasse de manuscrito a livro. Bomberg não se importou com as despesas, preocupado com que sua edição do Talmud atingisse a perfeição. Sua obra deveria fazer época, já que ela seria a única referência durante quase 4 séculos. Todas as edições que se seguiram, entre as mais famosas, Bâle, Pizarro, Amsterdã, Munique, Frankfurt, Cracóvia, até a definitiva de Vilna, no século XIX, foram inspiradas na de Bomberg. De fato, o trabalho de ourives que deu prova a Bomberg decidiu para a posteridade a fisionomia das páginas do Talmud. Ele deu esse aspecto ao mesmo tempo sóbrio, simples, minimalista, sem o menor floreio, indo ao coração do texto, seguindo uma geometria bastante particular. A edição de Bomberg fixou a paginação. O texto da Mishnah e do Guemará ocupa o centro de cada fólio em formatação quadrada, em volta da qual se repartem os comentários de Rashi e de seus alunos em caracteres semicursivos. Com Bomberg, o Talmud tornou-se, no século XVI, uma obra de arte. No entanto, a instituição da censura pelo Vaticano obrigou Bomberg a pôr fim à sua atividade e abandonar Veneza em 1546. A igreja, que não podia criticar a Bíblia sem criticar a si mesma, se enraiveceu contra o Talmud. Aos seus olhos, os judeus não são mais o povo da Bíblia, mas o povo do Talmud, cultivando um espírito anticristão, um espírito diabólico. Todos os argumentos que a igreja alçará contra o Talmud e seu conteúdo se comprovarão evidentemente sem fundamento. Nessa segunda metade do século XVI, a Igreja, comprometida na Contra-Reforma e contra o espírito da liberalidade da Renascença, exige uma prática estrita da fé e desenvolve uma intransigência para com a comunidade judaica acusada de anticristianismo. Vários mosteiros possuem ainda exemplares dos livros confiscados à época. Os livros judaicos continuaram sendo sempre diabólicos para a Igreja, e incapaz de lê-los, de decifrar seus arcanos, o Vaticano não se contentou só em confiscá-los e censurá-los.
Em 1553, o Vaticano emite novamente a ordem de jogar os livros judaicos na fogueira. Todos os lares judeus de Roma foram registrados, e no Campo de Fiore teve lugar um auto de fé. Era o dia 9 de setembro de 1553, Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Algumas semanas mais tarde, em Veneza, em um dia de Shabá, no dia 21 de outubro, na Praça de São Marco, segundo as palavras do núncio papal, uma boa fogueira pôs fim à blasfêmia. Mais de 1 milhar de talmudes foram queimados. A história do Talmud é também a história da dificuldade de um texto por existir. 50 anos mais tarde, o Talmud iria novamente surgir das cinzas. E sua história junta-se à dos judeus que não cessaram de sobreviver a todas as tentativas de assimilação, de conversão ou de destruição a que foram submetidos. Sim, o que está preto vê o que está branco que se crê preto, mas esse preto crê que está branco, sem duvidar que o branco se crê preto. Mas será que um branco que se crê preto é mais branco que um branco que se crê branco? Sim, é como se perguntássemos se uma vela ilumina mais uma caverna escura quando é noite lá fora do que quando é dia. Diríamos que justamente quando é noite... Como você quer que 2 limpa-chaminés limpem durante a noite? Por quê? Será que eles não têm o direito de trabalhar à noite? Não são homens livres? O que a liberdade tem com isso? São trabalhadores que fazem honestamente o seu ofício e, para o fazer bem, devem trabalhar de dia. Bom, digamos que eles começaram de dia, se atrasaram e já era noite quando saíram da chaminé. Então é inverno, já que acontece mais cedo? Exatamente. Nesse caso, as coisas se complicam. Como vai ser ver quem está sujo e quem está limpo no inverno? A isso se chama pilpul, a mania de discutir quase até chegar ao absurdo. E essa arte do pilpul nasceu na Polônia, sob a influência de Jacob Polak, instalado na Cracóvia por volta de 1500. No seu ensinamento, Jacob Polak se dedica a aplicar todos os recursos da mais fina e sutil dialética para argumentar sobre tudo e por causa de tudo. O pilpul do hebraico pilpel, a pimenta. Mas, francamente, quem limpa chaminés no inverno? Isso se faz antes do inverno. Não, a neve pode cair no verão. Os 2 estão pretos, mas um está coberto de neve, está todo branco. Mas às vezes a neve está suja e preta. Então a neve preta pode esconder o que está branco. E a neve branca pode esconder o que está preto. Exatamente. Então qual dos 2 vai se lavar? Mas o pilpul teve detratores. Em Vilna, a Jerusalém do Norte, vivia um sábio talmudista, Eliyahu Kramer. Nascido em 1720, morto em 1797 e que ainda hoje é venerado sob o nome de Gaon, gênio, pelos judeus da Lituânia e de outros lugares. Ele não dormia mais do que 4 horas por noite. Para se dedicar sem descanso ao estudo, prendia seus pés ao teto e colocava os pés em uma bacia com água gelada para não dormir. Com um caráter elevado, uma inteligência impressionante e uma ciência profunda, o Gaon de Vilna ocupava um posto à parte entre os rabinos. Ele se empenhava sem descanso em compreender o texto e em submetê-lo a uma crítica séria, sem procurar forçar a arte da dialética, que, na sua opinião, aludia mais à disputa que à verdadeira reflexão. Seu impacto foi considerável em toda a Europa Oriental. Ele fundou o modelo das escolas talmúdicas modernas e influenciou dinastias de mestres ilustres. A edição definitiva do Talmud, que ainda é utilizada atualmente, é a de Vilna, feita em 1880. Enriquecida por comentários, ela condensa o ensinamento dos mestres modernos e se inscreve na linhagem refletiva do Gaon. Ja. Kan we maken een schaatsen der band? Schaafselgoed? Ja, dat 50 kronen band. Dan weer. Nee, maar deze zo goed, schaafselgoed. Nee, Desde então, todos os estudantes dispõem de uma ferramenta de trabalho bem mais competente do que dispunham as gerações passadas. Da Polônia à Áustria, da Hungria à Itália, da Espanha à Inglaterra, da Alemanha à França, da Lituânia à Ucrânia. Podemos dizer que não houve nenhuma comarca da Europa que não tenha participado na invenção do Talmud. Assim, durante cerca de 8 séculos, o Talmud viveu na Europa, tanto na Europa das vilas e dos guetos, quanto na Europa das capitais e nos principais centros da vida intelectual.
Durante todos esses anos, o Talmud conheceu uma produção intensa de comentários e uma proliferação de escolas que elaboravam a cultura judaica que a modernidade herdaria. A modernidade é a América. Forçosamente. O Talmud deixa a velha Europa por uma terra aparentemente cheia de promessas. Logo depois da Primeira Guerra Mundial e durante os anos 1920 e 1930, várias famílias desembarcaram no Novo Mundo. O Talmud aporta em terra estrangeira. E como deve ser, uma das primeiras coisas que os judeus fizeram quando se instalaram foi imprimir seus livros. Uma maneira de marcar território, mesmo que provisório. A tentação da assimilação sendo bem mais viva que na Europa, o Talmud corria o risco de ver-se rapidamente desamparado. E para prevenir os perigos dessa nova situação, as primeiras escolas iriam surgir rapidamente à maneira das do velho continente. O Talmud cria raiz no seio de uma modernidade ainda desconcertante no amanhecer do século XX. O Talmud deveria se adaptar à modernidade ou a modernidade é que deveria se adaptar ao Talmud? Para responder a essa questão, basta mergulhar no diálogo dos sábios e pensar o quanto suas palavras sempre anteciparam os acontecimentos da história. A escola de Shammai e a escola de Hillel debateram durante 2 anos e meio sobre o homem. A primeira dizia, melhor seria que o homem não tivesse sido criado. E a segunda dizia, é bom que o homem tenha sido criado. No final, as opiniões foram contadas e se concluiu. Melhor seria que o homem não tivesse sido criado, mas já que ele existe, que seja virtuoso. Virtuoso? O que restava aos judeus às portas da Segunda Guerra Mundial? Ir praticar a virtude nos Estados Unidos? Shabbos Oktober! Oktober, Teuses vermeders, Shabbos dort eine. Zotisch kan digmen. Zugereicht meine Brüder in América. Sollt halten Shabbos. Mas alguns duvidam que a América seja um centro de virtude. Nicht tun im Shabbos, es kommt halten Shabbos. Condenados a uma forma de clandestinidade, fechados em seus guetos onde viviam isolados, tendo o Talmud como único refúgio, o tipo de judeus na Europa Central no século XX pode dar argumento à opinião segundo a qual melhor seria que o homem não tivesse sido criado. O nazismo, em todo caso, poderia ratificar facilmente tal opção. A esperança, no entanto, é o fundamento do judaísmo. É precisamente quando não há mais esperança que convém esperar. E a esperança judaica se enraiza ainda mais do que o absurdo do mundo. A ressurreição em um mundo onde o absurdo não terá mais razão de ser é a ilustração mais inesperada. O Talmud conta a história de um imperador romano que enviou os judeus à morte. Ele interpelou um dos sábios antes de enviá-lo ao seu verdugo e disse: Eu não compreendo como vocês, judeus, podem crer na ressurreição dos mortos. A filha mais jovem do sábio respondeu em seu lugar. Ela disse ao romano: Você não existia e agora você existe. Isso não lhe admira, mas eu fico maravilhada a cada momento. Hoje você existe e se admira que algum dia possa existir novamente? Bom, isso não me surpreende. Talmud evoca a ressurreição dos mortos de forma figurada, mas ele mesmo é uma ilustração concreta. De fato, quantas vezes ele próprio não retornou das chamas? Novamente, apesar da amplitude do desastre, o povo sobreviveu. O livro também. O Talmud não diz: aprendemos mais dos mortos que dos vivos, pois os vivos transmitem os ensinamentos dos mortos e desse modo os trazem novamente à vida? Os cemitérios não se chamam Bet Haim, Casa dos Vivos? Os cemitérios parecem bibliotecas a céu aberto.
O Talmud deixou as páginas de sua história nos mais famosos. Em outro tempo, ele fez germinar a semente da sabedoria. Mas ela não desapareceu, ainda está lá, pronta a nascer novamente. Depois da guerra, os estudos talmúdicos iriam redobrar, principalmente nos Estados Unidos, graças à iniciativa de Daf Yomi. Ao ritmo de uma página diária, é necessário um pouco mais de 7 anos para ler as 2.711 páginas da edição moderna do Talmud. Um exercício ao qual se entregam pelo mundo todos os talmudistas dignos desse nome, associados ao programa Daf Yomi, também chamado de uma página por dia. O princípio do estudo de uma página diária do Talmud foi iniciado por Rabi Meir Shapiro, no dia 11 de setembro de 1923, em Lublin, na Polônia. O Talmud seria essa terra espiritual onde os judeus poderiam, ao mesmo instante, por todo o mundo, estar reunidos por um estudo comum. Em 2005, o Madison Square Garden, de Nova York, reuniu mais de 46 mil pessoas, conectadas por satélite a outras comunidades do mundo, para festejar o 11º encerramento do estudo do Talmud, 11 ciclos de 7 anos e meio. Um novo gênero de talmudistas está prestes a aparecer, retomando o caminho de seus pais. Como no alto dos arranha-céus de Manhattan, onde homens de negócios, advogados, banqueiros, decidem entregar-se ao estudo diário do Talmud antes de voltar ao trabalho. Uma maneira de regenerar-se. Já que a reflexão talmúdica tem meios de responder aos problemas levantados pela modernidade. Não se diz que Deus fez o mundo em 6 dias e que descansou no 7º dia? Hoje, a humanidade inteira trabalha durante 6 dias e descansa no 7º. Isso não é um sinal da modernidade da Torá, indaga o Talmud? Desde o início, os judeus americanos participaram na construção do Novo Mundo, assimilando-se muitas vezes às custas de sua própria herança cultural. Mas, no entanto, eles sempre mantiveram uma ligação com a terra ancestral, voltando com regularidade a pisar o solo da velha Europa. Mais do que nostalgia, tratava-se de uma verdadeira necessidade de se regenerar com aqueles que souberam preservar o Talmud da assimilação. É certo que a assimilação já havia ganhado a Europa, excetuando a Yeshivá, sucumbindo aos enfeites da filosofia, da literatura, da arte e da ciência. Muitos filhos e netos de talmudistas iriam abrir novos caminhos em muitos domínios: matemática, lógica, física e mesmo psicanálise. Em sua correspondência com Karl Avraham, Sigmund Freud evoca o atavismo talmúdico que teria empurrado alguns de seus colegas para o caminho da psicanálise. Qual é a diferença entre um talmudista e um psicanalista? Uma geração, segundo se dizia. Hoje podemos inverter a pergunta. Qual é a diferença entre um psicanalista e um talmudista? Uma outra geração. No entanto, uma geração a qual arrancamos violentamente o Talmud das mãos para o jogar na fogueira. Porém, quando começamos a queimar os livros, acabamos por queimar os homens. Os homens colocados em trens que foram suas tumbas. Hoje em dia, outros trens tomaram a vez. Este, como tantos outros, onde todas as manhãs, entre Long Island e Manhattan, um dos vagões se transforma em escola talmúdica, levando para o trabalho muitos deles, descendentes dos sobreviventes. O Talmud estimula o espírito. Nele encontramos os fundamentos do direito, do comércio, da psicanálise e de tantos outros campos de atividade intelectual que, aparentemente, todo mundo pode tirar proveito.
she would be tahora. If she was walking around, then we wouldn't consider, right? We wouldn't consider that a problem, which... De onde sabemos que a mulher é a inspiração do homem? Disse que Deus falou a Abraão: escute a voz da tua mulher Sara. Disse os sábios deduziram que, se a mulher estuda, ela pode ir bem mais longe do que o homem. Será que é por isso que ele a dispensou dos estudos? This woman is about to give birth, right? A modernidade pelo menos ganhou em estudantes. As mulheres até aqui mantidas a uma certa discrição, por não dizer a uma quase distância do Talmud, hoje em dia se aplicam cada dia mais. Suas antepassadas se contentaram com o ouvir. Todos os judeus têm algum talmudista como antepassado. Freud evoca o Talmud de seus pais. Marx era descendente de uma linhagem de mais de 14 gerações de talmudistas. Einstein parodia o Talmud sem saber, ao descobrir as leis da relatividade. Kafka se arrependia de não ter estudado. Inúmeros fundadores do pensamento moderno, de uma forma ou de outra, estão em dívida com o Talmud. Mesmo que a tradição talmúdica tenha sido muitas vezes abandonada, renegada ou banida, a máquina do Talmud nunca parou. Em Nova York, as edições ArtScroll traduzem sem descanso. Rabbi Sherman é um de seus artesãos que, pelo seu trabalho de tradução, participa na continuidade da invenção do Talmud. Hoje, o Talmud existe em inglês, russo, francês e espanhol. Como se a última fase dessa invenção fosse precisamente ser legível em todas as línguas, acessível a um número maior. Foi a essa tarefa que se impôs Adin Steinsaltz, que dirige o Instituto de Textos Talmúdicos de Jerusalém. Ele é autor de uma nova tradução detalhada, que se esforça por explicar em que o Talmud é sempre atual. Distribuir a luz ao maior número. Para isso, o Talmud encontra as vozes novas que nem Rabi Yehudá Hanassi, nem Rashi, nem mesmo Maimônides jamais desconfiaram. C'est-à-dire, comme ce or, qui est le matin, Yizrach Shemesh, c'est-à-dire le soleil brillera pour les tzadikim dans le monde futur. C'est-à-dire que les tzadikim sortiront de l'obscurité au monde futur, comme le or qui est le matin. A internet, à sua maneira, repete o gesto de Hanukkah. Hanukkah, o Festival das Luzes. Uma vez ao ano, acendem-se luzes do lado de fora da casa como símbolo da partilha da esperança em um mundo melhor. Um mundo melhor através do conhecimento. Conhecimento esse que deve sair da clandestinidade. Tal como a chama de Hanukkah, a luz do Talmud não se apagou no decorrer de sua história de iluminar a escuridão. אני רוצה שכולם ילמדו ממני, יראו שהמלך משלם גם תשלום מס, וגם הם ישלמו את המיסים, גם הקדוש ברוך הוא אותו דבר. בדרבנן נעמי, כיוון דמצווה הוא משום זכר למקדש. O dia começa na noite. Como se diz, houve uma noite e uma manhã. E esse foi o primeiro dia. Acontece o mesmo com nossa vida. Começa na escuridão do ventre da mãe para acabar na luz do mundo. Mas alguns dizem, a noite é esse mundo no qual vivemos. Amanhã será um mundo futuro. Assim, este mundo escuro nos torna cegos à procura do mínimo resplendor de sabedoria. Uma simples luzinha que cintila nas trevas. O Talmud manteve-se durante todo o destino do povo judeu, essa faísca que mantinha nas provações que tivessem uma espécie de clarividência. É assim, em todo caso, que o Talmud chama os cegos, aqueles que veem claro. E se eles eram cegos, se não vissem nada, uma noite total sempre? 2 limpa-chaminés cegos, mas me digam o que iriam fazer em uma chaminé. Se a pergunta fosse 2 cegos, um preto e um branco, qual dos 2 vai se lavar? Mas nesse caso, o Talmud falaria de cegos e não de limpa-chaminés. Sim, mas é fácil demais responder que o que está sujo é o que vai se lavar, que a intenção é de nos fazer entender que eles são cegos. Como eles podem limpar uma chaminé se não veem nada? Você nunca viu um cego tocar piano?
2 limpa-chaminés que tocariam piano? Não, mas se 2 cegos podem tocar Beethoven a 4 mãos, podem muito bem passar pelo buraco de uma chaminé. Mas por que a pergunta não é, depois do concerto, qual dos 2 pianistas vai se lavar? Mas é essa a pergunta, só que eles são limpa-chaminés. Sim, e cegos. Você já viu 2 limpa-chaminés tocando piano? Não, mas eu quero ver. Eu conheci um antiquário que tocava trompete em duo. Qual dos 2 trompetes vai se lavar? É uma boa pergunta, já que as 2 são de cobre. Me responda uma pergunta. E você, já viu algum limpa-chaminés? Não. Eu também não.